Olá, tudo bem? A partir de agora você vai acompanhar uma super entrevista aqui através da Rádio Módulo FM, através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube. Nessa minha participação aqui, nessa entrevista, eu vou bater um papo, vou conversar com Gabriel Fernandes. Ele é biólogo, trabalha como pesquisador na Fiocruz. Gabriel, primeiro agradecer a sua participação conosco aqui, né, via Skype, nessa entrevista aqui para a Rádio Módulo FM, aqui de patrocínio. Seja bem-vindo, muito obrigado. Eu agradeço, Jânio, a oportunidade de trazer informação, né, e o trabalho que vocês estão fazendo de informar a população, porque nesse momento isso é muito importante. Gabriel, uma pequena participação sua, anunciando você, né? Eu gostaria que você falasse um pouco de você. Quem é o Gabriel Fernandes? Bom, eu moro em Belo Horizonte, eu sou de Patos de Minas, né, então a gente é vizinho aí, e eu sou biólogo, com ênfase em genética, e eu fiz o meu doutorado em bioinformática. Então eu trabalho basicamente com análise de grandes dados biológicos, que envolve experimentos de vacina, de grandes monitoramentos e essas coisas, né? Então eu fiz o meu doutorado aqui na UFMG, fiquei um tempo no EMBL, no Laboratório Europeu de Biologia Molecular da Alemanha, e hoje eu sou pesquisador na Fiocruz e professor na Universidade de Copenhague, da Dinamarca também. Então, a primeira pergunta aqui, Gabriel, como são feitas as fases para a produção das vacinas? Bom, a gente, qualquer pesquisa, né, a partir de uma pesquisa básica. Então, você tem uma pergunta biológica que você tenta ver se aquilo funciona, se aquilo faz sentido, e aí você vai seguindo com o tempo, dando sempre um passinho à frente, né? Então, no caso, por exemplo, usando como exemplo as vacinas de RNA mensageiro, que são uma polêmica hoje. Essas pesquisas começaram na década de 70, né, em que eles viram que você poderia usar um RNA mensageiro como um sistema de entrega de uma proteína em uma célula, né? Na época eles faziam célula de camundongo. Então, depois eles foram testar qual o melhor vetor para carregar essa molécula. Aí eles viram que igual é usado na vacina, uma gotinha de gordura, uma nanopartícula de líquido. Aí depois eles foram testar isso para ver se conseguia entregar vacina. Aí eles testaram em camundongo, eles testaram em porco, eles testaram com a vacina da raiva, eles testaram com vacina da influenza. Então, isso tudo foi testado há muitos e muitos tempos, né? E aí, hoje a gente tem, né, uma prova de conceito que o RNA mensageiro pode ser utilizado para imunização, ele pode ser entregue por uma partícula de lipídio e ele é seguro em humanos. Então, isso são pesquisas de décadas. E aí, o que aconteceu foi que a Covid veio, e aí eles falaram assim, é a hora da gente colocar essa vacina no mercado já, né? E aí eles partiram para o teste clínico. O teste clínico, então, ele tem 3 etapas. Ele tem uma etapa 1, que é para medir segurança. Então, você pega alguns poucos voluntários, para metade deles você dá a vacina real, para a outra metade você dá uma solução placebo, né, que não é a vacina, às vezes é água, né, é uma solução salina, soro fisiológico, e mede para ver se tem diferença nos efeitos que as pessoas sentem. Essa primeira etapa é principalmente para medir segurança, porque se você tem algum evento que é frequente e não é bom, você já para o teste logo ali. Passou dessa primeira fase, a gente vai para a fase 2 e para a fase 3, que é para medir eficácia. Então você tem muito mais candidatos, 30 mil pessoas que são testadas, né? metade recebe uma solução que não é vacina, e aí você compara os resultados.
você compara se quem tomou a vacina de verdade ficou menos doente do que quem tomou o placebo. Você confere também se teve muita diferença nos efeitos colaterais, porque tem efeito colateral que ele é psicossomático, ou seja, você pensa, não, tomei uma vacina, acho que minha cabeça está doendo. Então, muita gente que tomou placebo sentiu o efeito, sentiu dor de cabeça, sentiu cansaço, sentiu alguma coisa. Então, aí eles usam isso para utilizar como parâmetro. Olha, esse efeito não é causado pela vacina em si, mas por um efeito da vacinação, né, da agulhada, do psicológico. Então, a gente tem essas 3 etapas, e depois dessas 3 etapas, a gente consegue dizer se a vacina é segura e se ela é eficaz. E a partir disso, passam esses experimentos para as agências reguladoras para poder liberar ou não o uso Porque, Gabriel, das algumas vacinas. pessoas têm dúvidas, até porque as vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde. O que você tem a falar sobre isso? Aí pinta algumas dúvidas de algumas pessoas. As plataformas de produção de vacinas, igual da AstraZeneca, ela é uma plataforma que usa um outro vírus, que é um adenovírus, como vetor. Isso já é feito há muito tempo. Muito tempo mesmo. Vacina de vírus inativado, que é o caso da Coronavac, isso já é feito há muito tempo. O de RNA mensageiro, isso foi ao mercado pela primeira vez agora, mas, como eu disse, as pesquisas são desde a década de 70. Então, ou seja, essa pesquisa das plataformas, né, como vacinar, é feita há muito tempo. Aí vem a questão do coronavírus. Não é a primeira vez que o coronavírus aparece no mundo. Ele apareceu pela primeira vez como SARS-CoV, né, tanto que esse chama SARS-CoV-2, porque é a segunda vez que ele apareceu. Apareceu o SARS-CoV pela primeira vez em 2002, em Hong Kong. E aí gerou uma epidemia local e tudo mais. Em 2012 ou 2013, se eu não me engano, apareceu um outro coronavírus no Oriente Médio, foi chamado de MERS. A partir do momento que isso apareceu, a comunidade científica mundial já se alertou para isso. Pensou, olha, de 10 em 10 anos está em surto de coronavírus. Talvez a gente tenha que se preparar para isso. E aí, a Faculdade de Oxford, na Inglaterra, montou uma plataforma de produção de vacina, ainda não de produção de vacina, né? Eles começaram a fazer uma pesquisa para ver qual que seria um antígeno bom para poder vacinar em um caso de um novo surto de coronavírus. Então, usando aquele SARS-CoV de 2002, eles viram que a proteína spike ela era ótima para fazer a imunização. E aí, o tempo foi passando, veio esse coronavírus novo, e aí, quando ele apareceu já e quando ele foi isolado, a partir do conhecimento do primeiro SARS-CoV, todo mundo já sabia que a proteína spike era um bom candidato. Então, o que eles tiveram que fazer foi continua sendo um bom candidato. Então, você já foi direto lá na proteína spike, implementou ela dentro das suas plataformas de produção de vacina e já partiu para o teste clínico, né, para ver se ela tinha capacidade imunogênica. Então, quando as pessoas pensam assim, nossa, a vacina foi feita em 1 ano. Não, ela não foi feita em 1 ano. A plataforma para vacina de coronavírus está sendo feita desde 2013. Né? Então, é mais ou menos o mesmo caso das vacinas para a gripe. Por que a gente toma vacina para a gripe todo ano? Porque todo ano a gente atualiza a sina com as variantes circulantes do vírus influenza, né? Então, a plataforma já está montada, apareceu um novo vírus, a gente só tira aquelas proteínas imunogênicas e colocamos dentro da plataforma de produção de vacinas. Então, provavelmente, pode ser que na vacina da gripe do ano que vem já tenha a H3N2, que desse ano não tinha, tanto que teve um surto, né? E a mesma coisa com o SARS-CoV. Se aparecer um SARS-CoV-3, provavelmente vai ser muito mais fácil, muito mais rápido adaptar.
Então não tem essa de que a vacina foi corrida, foi recorde. Ela está sendo pesquisada há anos, anos e anos, só que a população em geral nem sabia que existia SARS-CoV. Então, Gabriel, na sua opinião, a vacina é segura? Não é nem uma questão de opinião, né? Os experimentos mostram que ela é segura, né? Então, toda vacina tem eventos adversos. Medicamento tem evento adverso. Tudo de medicamento que demanda essas aprovações da Anvisa tem eventos adversos. E tem eventos adversos que são comuns e eventos adversos que são raros, né? E aí, na hora de se considerar a aprovação de uma vacina, isso é tudo levado em consideração. Então, os experimentos mostram a frequência dos eventos adversos. E a Anvisa e as outras agências do mundo todo concluíram que esses eventos adversos, eles são menores do que os benefícios que a vacina pode trazer. Eventos adversos, Gabriel, pode ser cardíaco, outros problemas? Não. Pode sim. Inclusive, a miocardite, ela é um evento adverso, né? Vou pôr entre aspas esse evento adverso, que é causado não pela vacina, mas por infecções virais. Então, quase todos os vírus, eles desencadeiam nas pessoas um tipo de resposta imunológica bem específica para atacar vírus. E como efeito, entre aspas, colateral dessa resposta imunológica, o seu corpo acaba atacando o músculo do seu coração, a membrana que envolve o seu coração, que pode levar a pericardite também. Então, esse evento adverso, ele não é uma reação à vacina, é uma reação do seu corpo a ter contato com alguma coisa de um vírus, né? Tanto que infecção por influenza, por gripe, ele pode levar a miocardite também. E aí tem estudos que mediram qual é a frequência desse evento miocardite. O evento miocardite induzido pela vacina da Pfizer, especificamente, é de um evento para cada 1 milhão de vacinados, né? Então, ou seja, para você ganhar na quadra da Mega Sena, é 2.500, é um para cada 2.500. Então, é 400 vezes mais fácil você ganhar na quadra da Mega Sena do que da miocardite pela vacina. Então, para a vacina da Pfizer, é 1 em 1 milhão. A frequência de eventos de miocardite que são causados pela infecção por SARS-CoV-2 é de 40 por 1 milhão. Então, ou seja, considerando a miocardite isoladamente, 40 vezes mais seguro se vacinar do que ficar doente. Então, ou seja, é um evento, ele pode acontecer, ele é extremamente raro, mas ele não é por causa da vacina, é por causa do contato com uma partícula viral, né, ou com um pedaço do vírus, que no caso é a proteína spike. Então, ele é causado por todas as outras vacinas, e ele é causado com uma frequência muito maior pela infecção viral. Então, é melhor a vacinação do que a infecção viral. E considerando que é uma resposta do seu corpo, isso tem um pouquinho de base genética. Então, é provável que, se você tiver uma miocardite causada pela vacina, você teria uma muito pior causada diretamente pelo Como a vírus. Omicron se transmite com mais facilidade? Bom, ela tem muitas mutações na proteína spike. E a proteína spike é a chave para entrar dentro de uma célula. Então, ela tem diversas mutações que permitiram que ela entrasse mais fácil dentro da célula. Isso é um dos fatores. Tem outro fator que é, como ela tem muita mutação na proteína spike e os anticorpos, que duram pouco tempo, né? Porque o anticorpo ele é transitório, quem fica duradouro é uma resposta celular. Anticorpo é uma proteínazinha que você produz que vai neutralizar o vírus antes de ele entrar dentro da sua célula. Como ela tem muita mutação,
o, o anticorpo ele não neutraliza tão bem igual ele neutralizaria outras variantes, né? Então, aumenta a facilidade de um vírus, mesmo você tendo anticorpos contra ele, de ele entrar dentro da sua célula, né? Aí depois que ele entra dentro da sua célula, é uma outra história, é uma resposta celular, que aí entra o papel de uma vacina, que é evitar doença, né? Mas voltando para a Ômicron, ela infecta mais fácil, né? E aí tem uma outra questão, que é o seguinte: a nossa população ela está altamente vacinada, né? Então, as pessoas vacinadas, a maioria delas não tem sintomas ou tem sintomas muito leves, que às vezes passam até despercebidos. E isso é muito bom. Porém, isso é muito bom para espalhar o vírus também. Porque se uma pessoa não tem sintoma ou tem sintomas leves a ponto de passar despercebido, ela transita espalhando mais o vírus. Então, a gente juntou esses 3 fatores, que é o fato dela entrar mais fácil dentro da célula, o fato de anticorpos recentes não neutralizarem ela tão bem, e o fato dela passar por uma fase mais silenciosa, que permite que as pessoas espalhem ela sem nem saber ainda. Então, o conjunto desses fatores levou a esse pico gigantesco que a gente tem agora. A questão, né, Gabriel, do isolamento, né? Isso, aos primeiros sintomas, qualquer sintoma. Eu tive uma dorzinha de cabeça que foi leve. Nesse momento que a gente vive hoje, de muita infecção, se você teve uma dorzinha de cabeça qualquer, considere que pode ser Covid e se isole, ou procure teste, né? Porque hoje a gente vê a taxa de positividade dos testados, ela é muito alta. Então, se a pessoa desconfiou que ela estava com Covid, a maioria das pessoas está acertando. Então, nesse momento que não tem teste para todo mundo, considere que você está com Covid e se isole. Não ajude a passar Outra pergunta, Gabriel. O surgimento frente. dessa nova variante indica que a pandemia está chegando ao fim? Pois é, a gente não sabe, porque a variante Ômicron, por exemplo, ela tem muita mutação, muita mutação. Enquanto as outras variantes tinham, sei lá, 6, 7 mutações na proteína spike, essa tinha 30, né? Então, o que isso indica? Isso indica que ela ficou acumulando mutações por muito tempo. Quando a gente olha a história evolutiva de todas as variantes de coronavírus que apareceram até agora, o último ancestral comum que a gente vê da Ômicron é de junho de 2020. Então, ou seja, em junho de 2020, a gente identificou um parente dela e durante 1 ano e meio, a gente não identificou nenhum traço dela mais. Então, ou seja, ela ficou acumulando mutações silenciosamente, até o momento em que ela foi detectada, porque ela se tornou muito frequente, né? Então, ela ficou acumulando muitas mutações, muitas, até um momento que essa quantidade de mutações virou vantagem para ela, porque ela começou a espalhar mais, porque ela começou a dar sintoma em africanos e possibilitou que a gente detectasse ela. Então, ou seja, o processo de evolução aconteceu por 1 ano e meio silenciosamente. E a gente não sabe se isso está acontecendo de novo, né? Porque, igual na África, por exemplo, não tem vigilância genômica, né? A gente não sai coletando amostras de pessoas aleatórias para poder ver se está aparecendo uma nova variante ou não. Então, isso pode estar acontecendo silenciosamente. E o fato da população lá não ser vacinada ajuda muito nisso, porque cada pessoa que não é vacinada, na verdade, cada pessoa é uma fábrica de novas variantes. A cada ciclo de reprodução do vírus, ele, por querer, ele gera mutações. Se aquela mutação faz o vírus ser melhor, ele fixa aquela mutação. Se aquela mutação faz o vírus ser pior, ou reproduzir menos, ou infectar menos, ele
o vírus que tem aquela mutação, ele não progride. Então, ou seja, a seleção das novas variantes, ela acontece assim. Se a mutação é boa, ele reproduz mais, espalha mais. Se a mutação é ruim, ele some meio de quem espalha mais. Então, cada pessoa doente é uma fábrica de variante. Se você não está vacinado, a sua fábrica fica aberta por 10 dias. Você reproduz o vírus lá por 10, 11, 12, 13, 14 dias, cada corpo responde de um jeito. Mas quem está vacinado, a fábrica funciona por 3, 4, 5, 6 dias. Então, ou seja, metade do tempo. Então, ou seja, quando você tem muita gente vacinada em uma população, a chance de você gerar novas variantes diminui muito, porque a fábrica ela fecha mais cedo, né? Então, por isso, é importante para o mundo que toda a população mundial esteja vacinada, porque não adianta o Brasil ter 70% da população dele vacinada, Portugal tem 90% da população dele vacinada, e a Nigéria tem 12%, porque as variantes vão ser fabricadas lá, porque a fábrica lá fica aberta por muito mais tempo. Então, é por isso que é importante essa organização mundial no fluxo da vacinação da população. Você já destacou aí, Gabriel, essa questão a gente falou que já nos eventos adversos, né? É quase que a mesma pergunta. Algum estudo que demonstra fatores prejudiciais de vacinas contra o Covid em crianças? Evento adverso em criança? Pois tem o trabalho que foi feito, a experimentação, né, para medir a segurança e a efetividade. Ele foi feito com 11.422 participantes, se eu não me engano. E aí, com isso, a gente consegue ver eventos que são considerados muito raros para uma bula de um medicamento, que é um evento que acontece em 1 a cada 10 mil. No caso desses, da miocardite, por exemplo, que acontece em 1 a cada 1 milhão, a gente só vai vendo à medida que a vacinação vai progredindo. Então, esse número de 1 em 1 milhão, ele foi reportado a partir do acompanhamento de 11 milhões de crianças vacinadas que já foram vacinadas nos Estados Unidos. Então, nesse conjunto de 11 milhões, 800 não sei quantos mil crianças vacinadas, foram reportados 11 casos de miocardite. Porque lá tem um sistema de acompanhamento dos eventos adversos. Então, toda vez que qualquer pessoa que tomou vacina chega a um hospital com qualquer queixa, aquela queixa ela é reportada como um evento adverso da vacina. Então, eles conseguem estimar isso muito bem, né? Então, esses números gerais de eventos extremamente raros, eles vão aparecendo agora. Mas é aquilo que a gente falou. Se o evento é extremamente raro, vai levar um certo tempo para que a gente veja um evento acontecendo. Tanto que no Brasil, por exemplo, ainda não teve nenhum evento desses. Nenhum evento de uma miocardite, de uma pericardite, de arritmia, porque a gente está progredindo ainda e esse evento é extremamente raro. Há a possibilidade de autotestes, Gabriel, serem aprovados para a população brasileira? Pois existe a possibilidade, precisa de uma regulamentação muito grande, porque a notificação de casos de COVID, ela é compulsória, ou seja, quando você tem um diagnóstico de COVID, você é obrigado a reportar a um sistema do Ministério da Saúde de que você teve um caso positivo. Então, quando você vai testar em um laboratório e o teste dá positivo, o laboratório vai lá e reporta para esse sistema do Ministério da Saúde. Quando você está em um hospital, ele reporta. Quando você testa em uma farmácia, a farmácia reporta. A preocupação do autoteste é como que as pessoas vão reportar esse teste, entendeu? E como eles vão seguir a regra
de que esse teste ele foi reportado da maneira correta. Por exemplo, eu faço um teste e ele deu positivo. Eu vou saber contar para o Ministério da Saúde que o meu teste deu positivo, né? E outra coisa, se eu souber contar, né? Vamos supor que é igual lá nos Estados Unidos. Quando você faz um teste, tem um QR Code no teste que você lê com a câmera do seu celular, ele te manda para a página que você tira a foto do resultado do seu teste e já manda para lá. Você preenche com seus dados e tal. Então, ele tem esse... E isso precisa ser implementado aqui no Brasil ainda, antes de liberar o autoteste. Então, vamos supor que isso funcione aqui. Se eu testei hoje e deu positivo, e se eu testar depois de amanhã, de novo, porque eu quero ver se eu já eliminei o vírus para poder sair, e aí dá positivo de novo, eu preciso reportar isso de novo? Isso vai cair no sistema 2 vezes, como 2 casos positivos, né? Então, eles precisam definir essa regulamentação e essas regras que as pessoas vão ter que ir, e o sistema vai ter que filtrar isso, né? Então, se o CPF do Gabriel reportou antes de ontem que ele deu Covid positivo e hoje ele está reportando de novo, provavelmente é a mesma infecção. Então, eu não vou contar isso 2 vezes para o sistema. Então, ou seja, o Brasil vai ter que desenvolver um sistema para esse autoteste funcionar e a gente conseguir manter o monitoramento igual a gente tá fazendo. Porque até então, o nosso sistema de monitoramento ele é centralizado pelo Ministério da Saúde. A Fiocruz pretende fazer imunizante para crianças? Pois é, não tem teste clínico do imunizante da AstraZeneca, que é o que a Fiocruz faz, né? Não tem teste clínico em criança ainda, né? Então a gente não sabe, eu particularmente não sei se tem algum teste em outro lugar do mundo, mas aqui no Brasil a Fiocruz ela não está fazendo. Outra questão também, voltando àquela questão, a vacina, ela vai ser anual, como se fosse, você citou aí, uma vacina da gripe? Porque a gente já está na terceira dose, né? Muito provavelmente, ela deve ser anual, né? Depois que tudo estiver controlado e a população do mundo toda estiver imunizada e não ficarem surgindo variantes de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, quando a coisa já estiver mais estabilizada, muito provavelmente a gente vai ter que vacinar anualmente com atualização de variantes que estão circulando, né? Vai ser mais ou menos igual uma vacina para a gripe, né? Com a vacina de RNA mensageiro, é muito fácil a gente fazer essa atualização das variantes. Essa mudança, ela acontece de forma rápida e fácil com as vacinas de RNA mensageiro. E aí você pergunta assim, por que não atualiza então já para Ômicron? Porque ainda está produzindo vacina para vacinar o mundo todo, né? A gente ainda não chegou na fase de produzir vacina para atualizar o nosso antivírus, né? Digamos assim. Mas muito provavelmente a gente vai ter que, né, atualizar o nosso antivírus com uma certa frequência com as variantes que circulam no momento. Eu li uma informação que ainda o Brasil, Gabriel, ainda está vivenciando o recorde de mortes, né, pelo Covid-19. O que se deve a isso? O que se deve a isso, da sua opinião? Pessoas têm comorbidades? Recorde de mortes não está. Ele está com o aumento do número de mortes. É verdade. E hoje ele tem mais mortes porque o recorde foi no meio do ano passado, era muita morte. Era muita morte. Hoje a gente tem um aumento do número de mortes, mas acompanha o aumento do número de casos, né? Hoje a gente tem um recorde do número de casos, a gente tem muito mais casos do que a gente tinha no auge da onda de gama que teve no ano passado, no começo, meio do ano passado.
só que a quantidade de mortes é bem menor. Né? Então, essa quantidade de mortes em relação à quantidade de infectados, né, hoje ela é muito menor do que nas ondas anteriores. Né? E isso deve-se, em grande parte, à campanha de vacinação. Mas só que as mortes vão aumentar, porque a vacina ela evita que você tenha a doença grave. Mas, infelizmente, ela não protege 100% das pessoas. Infelizmente, a gente tem pessoas que têm imunossenescência, como, por exemplo, a gente tem pessoas que são mais velhas, né? Então a gente vê isso aumentar muito de acordo com a idade, em que o seu corpo simplesmente diz assim: não tenho energia para gastar com o seu sistema imunológico. Então a pessoa pode tomar 1 milhão de doses de vacina, que o corpo dela, infelizmente, não tem mais energia para gastar com o sistema imunológico. Então, infelizmente, essas pessoas não vão ser protegidas pela vacinação e elas estão suscetíveis à morte caso o vírus chegue até elas. Então, qual que é o intuito da vacinação em massa? É diminuir a transmissão, é diminuir o número de pessoas doentes, o número de pessoas hospitalizadas com casos graves, para que todos os recursos possíveis sejam disponibilizados para essas pessoas que a vacina não consegue proteger. Né? Então, o intuito da vacinação é essa. Pessoas, infelizmente, ainda vão morrer, mas só que em uma taxa muito menor do que anteriormente. E quando a gente diminui o quadro geral, né, de hospitalização, de mortes, a gente consegue disponibilizar mais recursos para aquelas que não vão ser protegidas pela vacina. Gabriel, quero agradecer a sua participação conosco aqui nessa entrevista aqui, pela Rádio Módulo FM. Gostaria que você deixasse a sua mensagem final conosco aqui. Eu agradeço a oportunidade de esclarecer, e a mensagem final que eu queria deixar é a seguinte: vacinação, assim como qualquer questão de saúde pública, é uma questão técnica, ela não é uma questão de opinião. Então a gente vê muita discussão polêmica acerca de um tema que não deveria ser polêmico. Ele é um tema técnico, né? Então a gente vê médicos, por exemplo, que distorcem a informação científica para poder gerar polêmica. Né? Então é importante que a gente, claro, até mesmo para nós que somos pesquisadores e acadêmicos, a leitura e interpretação de um artigo, ela é complicada. Mas se você tem alguma dúvida sobre segurança da vacinação, se você recebeu algum artigo e não sabe ler e não sabe interpretar, procure quem saiba. Não transforme isso em polêmica. Né? É uma questão técnica. São números, são testes que são feitos, são proporções que são medidas e está tudo sob controle. Não tem nenhuma informação escondida que estão escondendo de você, que estão tentando te manipular. Isso não existe. É tudo muito claro e transparente. Os artigos estão publicados e, caso você tenha dúvida, procure quem tem um conhecimento técnico para poder te esclarecer isso. Eu, inclusive, me coloco à disposição, se alguém quiser procurar para esclarecer qualquer dúvida, eu estou à disposição, assim como à disposição da rádio também, caso vocês tenham qualquer dúvida, podem me mandar que o papel aqui é informar a população para que a gente acabe logo com todo esse problema dessa pandemia. Muito bem, conversei com o Gabriel Fernandes, ele que é biólogo e trabalha como pesquisador na Fiocruz. Agradeço a você, ouvinte, e a você, internauta, pela participação conosco aqui na Rádio Módulo FM. Módulo, informação com credibilidade.